Tudo bem, pessoal? Boa tarde, bem-vindos ao 3D Concursos. Vamos comentar agora o gabarito preliminar, sem o gabarito preliminar, né? Vamos comentar o gabarito aqui extraoficial, né, das questões relacionadas a direito financeiro que foi cobrada na prova de hoje do TCE Pernambuco. Vamos lá. São as questões 71 até a 79. Vamos lá. 71. Violará o princípio da não afetação da receita a promulgação de lei estadual que impuser aos municípios a aplicação em financiamento de programa habitacional estadual de 50% do ICMS a ele destinados. Certo, violará. E eu vou explicar por quê. Porque as únicas coisas que podem ser incluídas como ressalvas ao princípio da não afetação são as seguintes. Hoje, porque é o modelo da União, que se aplica aos estados e municípios. E eu vou explicar por que não pode ser diferente disso. Seria despesas com saúde e educação. Saúde e educação são recursos que já possuem limites na própria Constituição Federal. O terceiro seria a administração tributária. Poderia se estabelecer um bônus para arrecadação, certo? Mas não um valor muito elevado, mas pode. Quarto, transferências constitucionais. E aqui o ICMS ele entra bem nisso aqui. Porque é o seguinte, se o Estado estabelece uma vinculação de 50% do ICMS, isso pode afetar a base de cálculo a ser repassada pelos municípios. Estaria alterando, inclusive, o valor repassado dos estados aos municípios, porque 25% do ICMS vai para os municípios dentro daquele estado. Então, o que acontece? Não poderia, primeiro porque não tem previsão na Constituição, segundo porque poderia afetar o Pacto Federativo. Mesmo que não afetasse o Pacto Federativo, que não foi dito isso na questão, ainda assim não tem previsão constitucional para isso. E a quinta e última exceção seria garantias às operações de crédito, inclusive ARO. Tá? Então, questão 71 errado, violaria. 72. Essa 72 eu fiquei feliz quando eu vi essa questão aqui. Porque esse raio aqui, esse raio que eu digo essa questão, ela já caiu igualzinho na prova do TCU de 2008. Ou seja, levou 9 anos, o raio caiu de novo. O que é que foi cobrado aqui? Foi cobrado o seguinte, integra o orçamento fiscal previsto na LOA, os fundos de incentivos fiscais e o orçamento das empresas públicas independentes. Falso. Os fundos de incentivos fiscais são informações complementares. E as empresas estatais independentes estão no orçamento de investimento. É exatamente o que a gente estudou no nosso curso. Fiquei muito alegre com essa questão aqui. Que é uma questão que a gente não dava muita bola, porque esse negócio de fundo de incentivo fiscal não é tão simples assim de explicar, mas caiu de novo e está errado. Porque isso não faz parte do orçamento fiscal, nem Seguridade Social. Se nessa questão jogassem ainda Seguridade Social, ainda assim a questão ficaria errada, porque eles estão fora dos dois. 73. Não cabe ao Tribunal de Contas Estaduais regular matéria relativa ao PPA. Eu considerei certo, e eu vou explicar por quê. Primeiro que a matéria de regular o PPA é uma matéria reservada à lei complementar. Não é nem por resolução de Tribunal de Contas. Então, se uma matéria ela deve ser regulamentada, que esse regular dá a ideia de regulamentar a uma lei complementar, não pode o Tribunal de Contas regular isso aqui. Segundo, na prática, quem vem fazendo isso? O chefe do executivo, que em alguns estados na União não tem a lei complementar. Então o que é que vai acontecendo na prática? O executivo, ao elaborar o PPA, ele no próprio PPA, depois ele solta um decreto que regulamenta a estrutura e regulamenta a gestão do PPA, ok? Então, a meu ver, 73 está certo. Então 71 certo, 72 errado, 73 certo. 74. Ao consagrar o modelo de federalismo dual, a Constituição Federal, no que tange à distribuição dos recursos, assegurou maior grau de separação entre o poder central e as unidades federadas. Eu vou marcar errado por dois motivos. Primeiro, que o modelo não é dual, o modelo é tripartite, porque tem União, Estados e municípios. Quem tinha modelo dual era a Constituição de 67. Primeiro erro é esse. Segundo erro, no meu entendimento, ele fala aqui, maior grau de separação. A ideia do federalismo não é ter maior grau de separação. A ideia do federalismo é você conseguir chegar na ponta, certo? O modelo federalismo brasileiro é você conseguir chegar na ponta, você conseguir que o poder público chegue próximo ao local. É o poder público mais próximo do cidadão. Senão você não precisaria do município. Então, eu também vou discordar dessa parte da uma separação. Eu vou considerar 74 errada. 75. Em razão do princípio da exclusividade orçamentária, a lei orçamentária deve conter todas as receitas e despesas de qualquer que seja a sua natureza,
procedência ou seu destino. Isso não tem a ver com o princípio da exclusividade, por isso que a questão ficou até fácil. Eu não vou entrar no mérito, qualquer que seja a sua natureza, porque natureza é corrente ou capital, procedência quanto procedência e destino, é quanto a fonte, ser ordinário e vinculado. Eu não vou entrar nesse mérito, que alguém poderia ter pensado se orçamentário ou extra. Eu vou entrar no mérito mais simples. Olha, isso aqui não é exclusividade, isso aqui pode ser universalidade, no máximo ainda orçamento bruto. Então a 75 está errado. Vamos para as últimas 4 questões, 76 a 79. As custas e emolumentos recebidos em razão da prestação de serviços dos registradores e notários estão incluídos na categoria de receita pública originária. Eu vou marcar errado e eu vou dizer por que essa questão ela pode ser anulada, certo? E eu vou dizer por quê. Primeiro, se você pegar o MTO 2016, professor, mas é o MTO 2017 que está valendo. Não, vamos pegar o 2016. O 2016 é que vai ter essa base. Se você pegar o MTO 2016, você vai ver o seguinte, que as custas e os emolumentos, certo? Das custas processuais, eles estavam enquadrados como taxa. Isso até 2016. A partir de 2017, taxas então é receita derivada. Por isso que a questão ficaria errada. A partir de 2017, parte dessas custas e emolumentos foram segregados em taxas e parte foram segregadas em receita de serviço. Taxa é receita derivada. Serviço é receita originária. Mas que tipo de custas e emolumentos dos cartórios seriam relacionados a taxas? Seriam os relativos à justiça. Já as custas e os emolumentos relacionados a atos administrativos, a contratos com a administração pública, seriam receitas de serviços. Como a questão não diz se era serviço ou se era taxa, se era do judiciário, e ao dizer isso, ele dá a entender que vai ser tudo originário, tudo serviço, sendo que eu sei que dentro disso pode ter custas relacionadas à parte judiciária, que é derivada, eu considerei a questão errada. Mas é uma questão que pode dar polêmica na hora do gabarito preliminar e a gente vai tentar o recurso com essa abordagem que eu passei para você aqui. 77. As despesas de investimentos que devem estar previstas no PPA correspondem às dotações previstas para a amortização da dívida. Totalmente errado. Ou você é investimento, ou você é inversão financeira, ou você é amortização da dívida. Não dá para conciliar os três. Totalmente errado a 77. 78. O pedágio cobrado pela utilização de rodovias não tem natureza jurídica de taxa. Realmente, não tem natureza jurídica de taxa. Tem natureza jurídica de serviço, tarifa, preço público. Por isso que a questão 78 está certa. E a 79 para mim foi mais difícil. Confesso que para mim também eu fiquei com dúvida. Talvez eu pulasse essa questão, eu acho que eu pularia essa questão. E aí eu notei que esse examinador que montou essa prova de direito financeiro agora, ele foi o mesmo que montou a prova, potencialmente a prova da semana passada, e ele cobrou entendimento. Ele cobrou decisões recentes do STF. Então, em 2016, teve uma decisão recente do STF que fugiu do padrão e admite controle de constitucionalidade abstrato sobre matéria orçamentária, na LOA, coisa que até então era improvável de acontecer, certo? E agora, esse examinador, mais uma vez, ele nos surpreende nessa questão, que é a questão se o regime de precatórios se aplica ou não aos conselhos profissionais. O entendimento do STF é que não se aplica, certo? A votação foi esse ano, em abril, eu anotei até aqui a data, 19 de abril de 2017, e nessa decisão o STF diz o seguinte, olha, não se aplica, porque para aplicar o regime de precatórios aos conselhos profissionais, eu deveria equipar os conselhos profissionais com toda a estrutura que existe na administração direta, certo? Incluindo, por exemplo, autarquias e fundações públicas, que é quem? Que é a Procuradoria-Geral Federal, Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional e Procuradoria-Geral Federal, coisa que não tem paralelo no conselho profissional. Essa é a justificativa, e aqui ele diz o seguinte, os pagamentos devidos pelos conselhos profissionais em decorrência de condenação judicial sujeitam ao seu regime constitucional dos precatórios. Não se sujeitam. Então, aqui ficou errada a 79. Então, a 72, na minha conta aqui, 76 errada, 77 errada, 78 certa, 79 errada. Vamos lá? Daqui a pouco a gente volta com contabilidade pública.